Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Beleza? Tudo bem. Então tá bom. Esperar o resto da turma chegar pra gente começar. Todo mundo viu o filme, gente? Vê. Eu não sei se o Silvestre vai aparecer aí hoje, tá, Luiz? Porque ele estava em Lagoa Santa. Então aí ele estava na casa do irmão dele. Não sei se ele já chegou em casa. Ah, não, tranquilo. Mas essas aulas são todas gravadas, né, pessoal? Então aí a gente sempre disponibiliza lá no YouTube. Pra quem não viu e tal. Boa noite, Megorês. Tudo bem? Seu microfone está desligado. Boa noite, professor Luiz. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor Luiz. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa noite, professor. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, professor Luiz. Boa noite, meu bem. Como é que você está? Eliane. Tudo bem, Ellen? Eu tô joia e você, meu amor? Tudo jóia. Tudo. Ah, agora eu tô te vendo. Chegando agora do trabalho, pô. É? Nossa Correria. Senhora. Tá todo mundo na correria, né? Eu não vi o filme. Você não viu? Professor Luiz, Oi? eu não assisti o filme não, tá? Tá, não tem problema não. Depois vocês assistem. Eu vou disponibilizar para vocês baixarem o filme e ver. Então, eu tô trabalhando direto. Tá, eu vou passar um link para vocês baixarem depois o Tá filme. bom, querido. Porque eu coloquei no YouTube, mas o YouTube barrou, né? Por causa de direito autoral. Aí eu disponibilizei em outro lugar para vocês baixarem e ver, tá? Que como é remoto, aí não tem como. Porque na aula a gente passa na aula, né? Eu levo, passo o filme para vocês. Mas aqui não tem como. É mais complicado. A sorte é que passou na Globo, né? Na segunda. Ei, Dona Maria, você tá boa? Tudo bem, você? Tudo bem também. Você viu o filme? Sim. Gostou? É muito bom. Ai, que bom. Que bom. Hoje nós vamos ver um pouquinho do filme, nós vamos continuar a nossa viagem lá no México, na nossa festa do Dia de los Muertos. E aí a gente vai saber como é que é a origem, como é que surgiu tudo isso, tá? Acho que já deu 5 minutinhos. Vocês acham que já pode começar? Ou não? Já pode começar. Já, né? Pessoal, no final eu vou fazer então a chamada, então não saiam, tá? Pra gente, porque eu quero explicar uma coisa para vocês. Como é que funciona a presença, tá? A Renata pediu para falar com vocês, é o seguinte. Vocês têm, quando vocês participam dessa aula aqui, vocês ganham a presença de vocês. A primeira presença. E aí a segunda presença, ela é validada quando vocês fazem as atividades. Então, quando a gente manda um texto para vocês fazerem, aí quando vocês fazem, aí vocês ganham a segunda presença. Tá? Tá bom? Vocês entenderam isso? Sim. Beleza. Então tá bom. Então não deixe de fazer as atividades, tá? Pra todo mundo ganhar a presença aí e depois a gente conseguir a aprovação pra gente passar já pro segundo ano, hein? E continuar ano que vem. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, enquanto o pessoal não chega. Eu quero ver se vocês conseguem ver. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui. Essa daqui. Vocês me falam se vocês estão vendo, por favor, a janela. Vocês estão vendo o slide? Eu estou vendo. Sim, eu estou vendo. Estão vendo? Beleza. Então esse é o nosso quinto encontro, né?
Eu vou sair algumas vezes porque eu preciso aprovar um pessoal aqui, tá? Aí, ó, vou aprovar aqui, mas eu volto. E aí, se vocês me falarem, vocês me falam, senão eu estiver aparecendo, tá bom? Paulo, você pode ser o responsável, nosso secretário, para falar do chat? Se você não estiver vendo? Faço, com certeza. Beleza, obrigado. Então, gente, quem viu o filme, a gente está continuando o nosso projeto sobre a memória, né? E o filme retrata muita coisa da memória, né? Vocês tiveram aula com a Vitória ontem, ela me contou algumas histórias que vocês passaram durante a aula. E aí a gente chega no Dia de Muertos, que é como que o filme, a história do filme se passa nessa noite, né? Quem viu o filme se passa na noite de Dia de Muertos. Então, como que surgiu esse Dia de Muertos? O Dia de Muertos era celebrado pelos nativos mesoamericanos, os maias, os astecas, os purépechas e os totonacas, tá? E para os astecas, a vida e a morte tinham a mesma dinâmica. Ou seja, quando a pessoa morria... Luiz, dá licença. Oi? Tem um som aí no fundo aí atrapalhando aí. Um som? Que som? Uma voz aí atrapalhando no fundo aí. Pessoal, todo mundo vão desligar os microfones? Então, vamos todo mundo. Sérgio, Dona Maria... Vamos todo mundo desativar os microfones para não dar interferência, para não atrapalhar um pouquinho, tá? Então, pronto. Voltou aqui a tela para vocês? Voltou. Voltou? Então, os maias... desculpa, para os astecas... Deixa eu só provar aqui a Nath. A vida, a morte, ela não era um final. Ela era o começo de um novo ciclo. Então, e para eles também, o destino dos mortos não dependia das ações que eles tinham tido aqui durante a vida na Terra. Eles tinham 3 destinos diferentes, dependendo de como eles morriam. Então, esse Omeyacan é o paraíso do Sol, que era presidido pelo deus, esse nome é muito difícil, Huitzilopochtli, eu não sei falar, que era o deus da guerra e o protetor dos astecas. Então, ali chegavam os guerreiros mortos em combate, os sacrificados e as mulheres que morriam ao dar à luz. Então, quem vivia nesse paraíso, o Meyacan, depois de 4 anos, eles voltavam ao mundo na forma de aves de belas plumagens coloridas. Então, esse era um dos destinos de quem morria. As pessoas que morriam em combate, os sacrificados e as mulheres que morriam ao dar à luz. O Tlalacon é o país de Tlaloc, que é o deus da chuva, e era um jardim de flores permanentes, lugar de abundância e repouso, para onde iam as almas dos afogados, dos que morriam atingidos por um raio ou por enfermidades causadas pela água. Tá? Deixa eu só permitir a Carmita aqui. E aí, o terceiro e último lugar que iam os mortos deixa eu passar aqui, o Mictlán, que era a terra da maioria dos mortos, que recebiam aqueles que tiveram uma morte natural. Um país de Alguém está falando. Quem é? Boa noite, professor. Boa noite, tá joia? Eu tô. E vocês? Tô ótimo, Carmita. Também tô. Então, assistiu o filme, professor? Assistiu? Ai, que bom. Nós estamos aqui já falando um pouquinho do filme, tá? A gente está contando um pouquinho da história do Dia dos Mortos. Aí, Carmita, você só põe o microfone no mudo para não dar interferência, porque tem colega que dá interferência, tá? Tá, beleza. Então, gente, a terceiro lugar que iam os mortos, segundo os maias, que era o Mictlán, tá? Que era um país de trevas e de frio, e era presidido pela deusa Mictecacihuatl, a Senhora da Morte, tá?
Então, tinha 9 níveis ou regiões que o morto deveria atravessar, enfrentando obstáculos que expressavam os estágios de decomposição do corpo e os tormentos infligidos pelos monstros devoradores. Depois de 4 anos, quando eles acreditavam que só ficavam os ossos, a morte terminava e o morto, então, podia descansar na presença da deusa, que era a senhora do Mictlantecuhtli e do esposo dela, o senhor e a senhora dos mortos. Alguém já sabia dessas histórias? Não. Não? Pois é. Então, eles tinham extensas e elaboradas celebrações aos mortos, com diferentes rituais, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então, essas festas, ela não era uma vez só. Elas aconteciam, acho que 3 ou 4 vezes por ano, eram festas de celebrações. E eles também tinham a prática de conservar os crânios dos mortos como troféus e utilizá-los durante os rituais que simbolizavam a morte e o renascimento. Isso, gente, a gente tem que pensar que é antes dos espanhóis chegarem na América, tá bom? Então, essas festas astecas que celebravam os mortos foram reunidas num feriado só, que é o nosso dia de finados, que é o dia de los muertos deles, entendeu? Então, eles acreditam agora que nesse dia os mortos têm o permisso divino para vir visitar os familiares e amigos. Então, no dia 1º de novembro vem a alma das crianças e no dia 2 vem a alma dos adultos. Entendeu? E aí, para celebrar o Dia dos Mortos, celebrar essas pessoas, esses entes queridos, eles enfeitam as casas com as flores, com velas, com incensos, preparam as comidas e as bebidas favoritas daquelas pessoas que morreram, vestem esqueletos com roupas, e eles se fantasiam isso para deixar os mortos se sentindo à vontade aqui na Terra, no nosso plano aqui, beleza? E aí, por exemplo, os esqueletos, que a gente vê muito, inclusive é o que o desenho praticamente que todos os personagens são esqueletos, aí a gente tem os elementos desse Dia dos Mortos. Como fantasia ou boneco, eles usam fantasia ou boneco de tamanho natural, eles ficam espalhados por todos os lados, nas casas, nas ruas, e eles utilizam para recepcionar esses mortos, que eles ficam andando pela cidade. Entenderam? Então, eles levam alguns, por exemplo, alguém coloca uma bengala, um chapéu, uma bola, uma bicicleta, para identificar esse ente querido que morreu. E aí a gente vê isso no filme, né? Porque a gente vê o altar, a gente vê aquele bando de comida, aquela festa toda que era para recepcionar os mortos. Mas tinha um elemento no filme que é principal, que não podia faltar, senão a alma daquele ser querido que já foi não podia vir à Terra. Qual que era? A foto. A foto. Então, se não tiver a foto, segundo o filme, essa alma... Aí, o Gilberto chegou, gente. Essa alma não podia voltar para o mundo dos vivos, né? Vim aqui passar a noite de comemoração com eles. Então, aí, gente... Boa noite, Gilberto, beleza? Beleza. Então, tá bom. Desculpa o atraso aí, viu? Tem problema, não. Estou trabalhando aí. Tem problema, não. Fica à vontade. E aí, gente, no filme a gente vê, tá vendo aqui em cima o Miguel com a mãe dele, com o altar, com tudo enfeitado, as fotos, as velas, as flores. E aqui do lado a gente tem uma imagem real do dia. É bem parecido, bem viva as cores. Aqui embaixo tem as pessoas fantasiadas de caveira. E aqui embaixo, na direita, a gente tem as fotos dos familiares. Não está na imagem, não, professor. Oi? A imagem sumiu. Não está aparecendo? Não. Opa, então peraí. Parou de aparecer. E agora, está aparecendo? Não. Você. Ainda não. Só eu? Ainda não. Uai, gente. Então, peraí.
Ah, é porque acho que alguém me tirou de apresentação. Deixa eu voltar aqui. Não falou nada pra mim. E aí eu fiquei tipo, uai, o que aconteceu? Deixa eu ver, peraí. E agora vocês estão vendo? Não. Ainda não. Você. Nada ainda? Vai começar a aparecer. Agora sim. Tá. Então aí, ó, igual eu tava falando, tem a foto do Miguel aí com o altar. No filme, do lado tem uma foto de verdade da festa. Embaixo as pessoas fantasiadas. E depois o filme de novo com as fotos nos altares. Estão vendo agora? Então vamos lá. Quais foram os elementos do Dia dos Mortos? La Catrina, alguém já ouviu falar La Catrina? Não. Não. Eu vou passar um outro filme, mas esse não vai ser obrigatório, não. Eu vou disponibilizar para vocês. E aí tem também que trata o Dia dos Mortos. E é também um desenho muito bacana da Disney. Que aí tem a Catrina e o Xibalba, que eles fazem uma aposta. E aí esse é outro tipo de filme, mas também é bem bonito. Então a Catrina, La Catrina, trata-se de um esqueleto de uma dama da alta sociedade do século XX. Vocês já devem ter visto um esqueleto com um chapéuzão, que geralmente eles usam um vestido nela, com um chapéu. Vocês nunca viram? Não, eu não. Não? Eu vou mostrar depois para vocês, então. E aí... La Catrina. La Catrina, é. E ela era, gente, nessa época, ela foi um desenho, tá? De um artista, José Guadalupe Posada, que ele fazia várias séries de caveiras humorísticas. E aí a Catrina, ela surgiu para lembrar que as diferenças sociais, ainda que ela fosse uma dama, no final todo mundo virava caveira. Então no final, você sendo pobre, você sendo rico, todo mundo vira caveira, vai para o mesmo lugar, tá? Então essa ideia da Catrina era essa. Depois La Chorona, também tem altos filmes, tem altas lendas. Eu acho que aqui La Chorona, se eu não me engano, é aquela lenda urbana da noiva de branco. Aí, ó, uma figura fantasmagórica do imaginário popular. É o espírito de uma mulher que perambula pela noite chorando a morte de seus filhos. Alguém já escutou uma história assim, não já? Luiz, o Álvaro está perguntando se é terror. La Chorona? Porque ela é uma lenda urbana, assim, né? Então o pessoal tem a imagem de que ela é uma coisa que vai assustar, que dá medo. Então ela é bem... Tem filme de terror, tem muita coisa, assim, dela. Vocês continuam vendo o slide, né? Sim. Então, ó, a origem dela remete à mitologia pré-histórica. Oi? Eu vi várias mulheres com tatuagem da Catarina. Da Catrina, né? Aquilo é só um simbolismo, uma tatuagem simples ou... A Catrina é tipo... Toda vez que você fala do Dia dos Mortos, a gente remete àquela figura da caveira e tem a figura da mulher. Inclusive, eu acho que tem aqui, ó. Tá vendo essa mulher aqui com a caveira? E tá vendo? Ela tá com flores. Geralmente sempre referência a Catrina. Entendeu? E aí a gente tem essa Chorona, né, que tem toda uma história aí por trás, que depois vocês vão ler, que eu quero que vocês leiam. Depois a gente tem os altares e as oferendas, que a gente viu isso também no filme, mas por quê? Porque na impossibilidade de se visitar o túmulo, porque muitas vezes a pessoa que foi enterrada em outro lugar, né, distante, as famílias montam altares nas suas próprias casas, e aí eles colocam as fotos do morto e as representações dos 4 elementos, que é a água, fruto, vela, incenso e os papéis recortados, que aí simboliza a terra, a água, o fogo e o ar. Sim? Então completam o altar com os objetos favoritos desse falecido, brinquedos, se for criança, comida, bebida, sal, flores, cobertores, ponte com aquela vestimenta que coloca assim por cima, tá? Uma cruz na parte superior do altar, junto à imagem do defunto, feita de sal, cinza,
ou terra, para lembrar a máxima cristã. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Então tem todo esse simbolismo que surgiu lá com os índios antes da vinda dos portugueses e misturou com aquela coisa do catolicismo, do cristianismo, né? Depois a gente tem o Portal dos Mortos, que é um arco de flores. Eu não lembro se tem no filme esse arco, que simboliza a entrada por onde os espíritos poderão passar. O Pão de Morto, que é um pão doce, polvilhado de açúcar, que também é bem famoso. As caveirinhas de açúcar, que também para simbolizar. E as flores, que no filme é uma pétala. Vocês lembram de uma flor? Que faz o... que acho que é a bisavó do... A bisavó não, gente. A mãe da bisavó dele, que canta. Vocês lembram? Tem no finalzinho, quando ela pega a foto. Então tem essa flor, as flores, né? E tem a... Eu esqueci o nome ela agora, depois eu vou ver. Mas essa flor amarela, ela tem um cheiro e ela simboliza a luz. Então, vocês lembram que a ponte do que os mortos passavam para o mundo dos vivos era um monte de pétalas? Então, essas flores, eles acreditam que seja para guiar os espíritos pelo cheiro, tanto para eles ir quanto para eles voltarem, tá? Então, o papel picado tem a interpretação da alegria, o esqueleto com roupas recepciona as almas, a água é um simbolismo de pureza, então eles colocam um copo cheio para o espírito saciar a sede deles, as velas trazem a luz, né, para guiar, as comidas, né, que tem um significado de lembrar o morto, e o pan de muerto tem o significado de ser o esqueleto do falecido, tem o retrato da pessoa e tem os objetos que agradavam essas pessoas. E aí essas flores que tem cravo de defunto, mas aqui a gente usa o cravo branco, né? Quando é geralmente velório, alguma coisa, a gente põe cravo branco. Mas lá tem um outro nome, eu vou ver se eu acho ele para lembrar, eu esqueci, eu olhei e esqueci, que é esse guia, essa luz, tá? Então aqui a gente tem um altar, olha aí para vocês verem. Tá vendo a pintura das meninas aí, com as flores na cabeça? Elas representam a Catrina também. E tá vendo esse altar aí montado? Com pano, com objetos, tudo colorido, o amarelo. Então o filme foi todo baseado nessa cultura do México do Dia dos Mortos. E aí, gente, tem a curiosidade do altar. O altar tem vários níveis. Então, ó, no primeiro nível tem uma cruz feita de flores, sementes ou frutas. No segundo tem a fotografia. No terceiro tem as comidas favoritas. No quarto tem o pan de muertos, né? No quinto tem o sal, para simbolizar a purificação. Deixa eu só aprovar aqui mais uma vez. No sexto é as almas do purgatório. E no sétimo, a imagem do santo de devoção da família. Mas isso, gente, cada família faz de um jeito, cada pessoa faz de um jeito. Então a gente muda muito dependendo da cultura de cada região. Lembrando que não é somente no México que tem essa cultura. Tem outros países também que tem o Dia dos Mortos, tá bom? E aí, gente, o Dia dos Muertos foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial. Vocês sabiam disso? Não. Ele foi, em 2003, ele foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. E olha só, muita gente nem conhecia essa festa, né? Que é uma das expressões culturais mais antigas e é também a importância dos grupos da cultura indígena dos países, né? Que eram os maias, astecas e etc. E aí a gente vem para o filme. Então, o filme, vocês gostaram do contexto histórico da festa? Vocês acharam interessante? O que vocês acham? Muito interessante. Agora deu para entender melhor o filme. Viu? Agora deu, né? Isso. Eu queria que vocês vissem para depois a gente tratar isso. Vocês nem imaginavam que via de uma cultura indígena que depois misturou com a vinda dos espanhóis trazendo o cristianismo para cá e aí ficou tudo misturado, uma coisa única. Né? Eles juntaram tudo e fizeram o Dia de Muertos, mas na verdade a origem mesmo, ela vem da galera lá que fazia 4 vezes, os astecas, os maias,
Tinha muito. Então, pelo que eu li, assim, era cada 3 meses eles faziam uma. Então, às vezes tinha sacrifícios humanos também, gente. Vocês viram que um dos lugares que o pessoal ia era para onde eram os guerreiros, os sacrificados e as mulheres que morreram durante o parto, né? Vocês viram que tem essa divisão também. Então tem tudo isso. E aí o filme, ele traz o quê? A memória, não é? Ele associa a memória, o afeto familiar, os amigos que já se foram. É uma maneira diferente de encontrar as raízes, né? O processo de luto também daquelas pessoas. No filme a gente vê que a família do Miguel, eles simplesmente não queriam mais que ninguém fosse cantor, ninguém cantava, não tinha música. A avó dele quebra o violão dele no começo, porque ela não quer aquilo, porque eles tiveram aquele trauma do passado que achou que aquele bisavô deles tinham abandonado eles por causa da música. E eles nem estavam sabendo como é que foi a história de verdade, né? E aí... Oi? Alguém tá falando? Não entendi. O pai, que abandonou a família por causa das músicas, depois ele arrependeu, queria voltar, e no filme ele foi envenenado, e ele foi envenenado pelo Ernesto de la Cruz, né? De la Cruz pegou as músicas dele. Isso. E aí, a gente tem também a bisavó. Como é que ela chama no português? Aquela senhorinha que parece que tem Alzheimer, ou tem alguma doença que a gente não fala no filme, assim, que ela não lembra de nada. Como é que ela chama no português? Mamãe? É mamão o quê? Lupita, não é? Não sei. Sim. Não lembro. Acho que é Lupita. Por quê? Porque... É Lupita, Mama Lupita. Isso, é Lupita, porque o coco é o diminutivo. Papa Coco. Isso. O coco é o diminutivo acho que diminutivo de Lupita, se não me engano. Só que eles mudaram o nome do filme por causa do português, né? Para não ficar cocô. Então, eles mudaram o nome do filme para Viva a Vida é uma Festa. Mas o nome do filme da Lupita em espanhol é Mama Coco. Então, por isso que o filme chama Coco. Entenderam? Então, aí, nesse filme, a gente, além disso tudo, que eu acho que vocês se emocionaram também, igual eu, que acham muito lindo esse processo, a gente tem o aspecto cultural do Dia de los Muertos. Tem muita curiosidade, gente. Esse filme é feito, assim, à medida. Porque... Ai, tem um microfone ligado que tá dando interferência aí. Que eles fizeram Todos os atores que dublaram para o inglês, por exemplo, eram atores mexicanos. Eles não pegaram atores estadunidenses para fazer. Eles queriam que tivesse aquele sotaque para preservar mesmo a cultura deles, tá? Depois a gente tem as fotos, né, gente? Os familiares exibem as fotos dos familiares e amigos, mas na realidade eles não veem os mortos naquela noite igual o filme. Eles acreditam naquilo, né? Então eles estão celebrando entre os vivos. Inclusive é uma das cenas final do filme, quando tá todo mundo lá dançando. Vocês lembram? Que tava todo mundo, a família do Miguel e o pessoal do outro mundo lá dançando, cantando e tudo mais. Então a fotografia, nesse caso do filme, é o que une, é o elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Isso vocês conseguiram entender, não foi? Foi. Perfeito. E aí a gente entra na fotografia. Para vocês, qual que é a importância hoje na nossa cultura, para vocês, individual? O que é a fotografia para vocês? O que ela representa? Eu acho que ela representa a memória também. Faz lembrar de uma pessoa.
Faz parte de memória. Ela é uma memória também. E aí, olha só para vocês verem como é que para a gente a fotografia é tão importante assim como memória, que quando a gente é mais novo e está com raiva de alguém, a gente não rasga a foto onde é que está aquela pessoa? Quem nunca fez isso? Quem nunca rasgou uma foto? Para não lembrar nunca mais daquela pessoa. Para nunca mais se lembrar daquela pessoa, para aquela pessoa não existir. E olha só que legal que o filme retrata, que se a Makoko rasgou a foto do pai, era o pai dela, né? Rasgou a foto do pai dela, ele deixou de existir até no mundo dos mortos. Ele estava deixando de existir. Olha que interessante. Então a fotografia, para a gente aqui, deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação, ela é memória e reconstrói e determina quem somos, porque às vezes a gente vai pegar, depois de, sei lá, tantos anos, a gente pega aquela caixa de fotos antigas e vai olhando assim e fala, nossa, olha como é que o meu sobrinho, gente, que nasceu, o filho do meu irmão, eu fui pegar uma foto dele bebê, ele é idêntico, sou eu bebê. Aí eu fiz uma comparação, assim, eu ia até colocar, mas eu esqueci de colocar. Ele é igualzinho eu. E aí a gente ficou olhando as fotos e olha só como é que ele determina até quem nós somos, né? A nossa genética, como é que ele parece. Quem nunca fez isso para ver, olha, fulano parece com ciclano, quando era mais novo, às vezes a gente tem um filho ou um neto, e aí ele vai parecer um tio, um irmão de não sei o que lá, quando era pequeno. Na minha família acontece direto. A minha prima é idêntica à minha avó, então a gente sempre pega as fotos para ficar lembrando, para ficar vendo, e também as fotos, elas contam uma história. Antigamente a gente não tinha foto igual hoje. Você tirar uma foto era um momento especial. Ou era batizado, ou era um casamento, aniversário, né? Então a gente tem toda... E aí tem ainda aquelas mais antigas ainda, que aquelas fotos pintadas. Que a gente tem geralmente nas casas assim, dos avós da gente. 2 rostos pintados no quadro oval. Sabe? Com a moldura de madeira. Todo mundo já viu uma dessa, né? E aquilo era uma foto, acho que era uma foto pintada. Luiz. Oi. Luiz. Oi. Também se tirava foto dos mortos. Também. Teve uma época, né, que tirava também as fotos dos mortos. Por quê? Porque eles acreditavam o quê? Alguém sabe? Não, na verdade é uma lembrança, porque a fotografia, ela liga o presente com o passado. Sim. Então, quer dizer, para a gente recordar aquela pessoa que foi. Isso, eles acreditavam. Não é da minha geração, não. É da geração anterior a mim. É muito se tirava antigo. Foto da pessoa quando morria. Inclusive, eles tinham suportes que, por exemplo, colocava aqui na nuca para a pessoa ficar em pé. A pessoa de olho fechado, eles pintavam o olho aqui, a pálpebra em formato de olho para parecer que a pessoa estava viva ainda. Então era aquela recordação que a Graça falou, para manter a pessoa viva. Olha que loucura, né? E era uma coisa muito comum. Às vezes você acha na internet assim, foto. Às vezes você nem sabe quem que tá morto e quem que tá vivo na foto. Teve um site que eu olhei que, tipo assim, tinha várias fotos. Aí falava assim, tem foto que tem gente morta e gente viva. E tem foto que tá todo mundo morto. Você olhava, você falava assim, gente, não é possível que tá todo mundo morto nessa foto. Porque e olha só, nessa época, para você tirar uma foto, demoravam-se horas para a foto sair. Não era uma coisa instantânea igual hoje. A foto demorava a ser processada. Sim. Tipo lambe-lambe, né? O que é lambe-lambe? Lambe-lambe? O fotógrafo que tinha no Parque Municipal. Ah, tá, que agora eles... eu não lembro dessa. Mas eu sei que tem até hoje que ele vai... Não era dessa época, não. Você é novo ainda. Eu já tirei foto no parque, mas não lembro se era lambe-lambe, não. Então a gente tem essa... É de monóculo. Tinha monóculo com as fotinhas individuais. Olha aí pra você ver. Hoje em dia a gente tem um celular com 50 fotos. Oi. Quem que ia falar? Luiz, uma coisa que eu observei também foi que hoje eu olho diferente as fotos dos meus parentes que já morreram. Então, eu nem gostava muito de olhar, não gostava muito de recordar, né? Uhum. Mas agora eu já olho com
com um olhar diferente. Sim. Aquelas fotos da minha avó, das minhas tias, do meu avô, sabe? Então, agora eu não guardo mais aquele sentimento de dor, mas sim aquele sentimento de saudade. Saudade. Depois desse filme. Ah, olha que legal. Depois do filme, então, mudou sua perspectiva para ver as fotos do passado, né? Que legal. Foi. É, que bom. Ah, isso é muito bom. Então, gente, a fotografia, então, de alguma forma, ela representa a vida preservada. Porque ali a gente vê aquela vida que estava acontecendo ali, né? Que muitas vezes a gente não queria que mudasse. É uma vida que a gente tem medo que se esvaia como poeira ao vento, aí, como está no texto poético aí. Por que a gente tem aquela coisa com fotografia? Tem umas fotos, ainda mais as fotos muito antigas, que era uma foto, 2 fotos. Eu vou confessar para você, gente, eu roubei do meu pai o álbum de foto dele, quando ele estava na Marinha, quando ele era bebê. Eu não devolvi, não. Eu falei assim, não, vai ficar comigo, porque isso daqui é uma coisa que eu quero mostrar para meus netos, eu quero mostrar para meus filhos, porque isso aí faz parte da minha história também, querendo ou não, né? Forma quem eu sou hoje também. Olha aqui, vai que meu filho ou meu neto vai ser a cara do meu pai quando ele era mais novo. E eu não tenho como mostrar isso. Eu roubei mesmo, já tá aqui, não devolvi, não vou devolver. Oi? Professor, tem cemitério que tem a foto dos mortos no túmulo, né? Inclusive, o meu pai, quando ele faleceu, pois a minha mãe pediu que o coveiro colocasse, depois de um mês, mais ou menos, colocasse uma foto dele lá. Olha aí para você ver. Então, e você sabe por que ela colocou? Ela falou alguma coisa? A minha mãe? A minha mãe? Ela não falou, não. Não, né? Ela não falou, não. Aí ela até pediu para a gente escolher uma foto. Aí a minha irmã, eu lembro que isso tem 10 anos que ele faleceu. Aí a minha irmã escolheu uma foto de quando ele estava doente. Aí minha mãe falou assim, não, essa tá muito feia. Escolhe uma outra, que ele tá melhor, que ele tá mais jovem, que ele tá mais bonito. Aí a minha irmã escolheu, colocou. Isso. E deve estar lá até hoje, né? Isso, porque muitas vezes, até, gente... Pode terminar, Carmita? Pode terminar, desculpa. Não, pois é, eu já terminei. É isso aí. Aí, e aqui, em Belo Horizonte também, eu já fui em textos que eu já vi também, né? Então, tem alguma ligação, assim, com o filme que nós assistimos. Porque a gente já... pode falar. E outra coisa também, que eu até falei ontem na aula da Vitória, que o Miguel, ele não teve o apoio da família dele, que a família dele não queria que ele fosse músico, né? Então, aí ele não teve o apoio deles, mas ele foi adiante no sonho dele. Ele lutou, né? ele acreditou, ele tinha né? um sonho. Isso, Aí ele acreditou no sonho dele. Pois é, olha aí pra você ver. Uma perspectiva de superação, né? Porque depois ele trouxe todo um ressignificado para aquela família dele, né? Isso. Olha que legal. E aí, gente, no último tópico, a gente tem, assim, na fotografia, está preservada a emoção mais indescritível e intransferível. Por isso, faz sentido o sorriso de Coco, que é a bisavó do Miguel, naquela cena que ela lembra, quando ele canta a música. Vocês lembram? E aí, a única parte do filme que eu acho que a parte que eu acho que todo mundo chora, né? Quando ela começa a cantar e a olhar assim para cima, devagarzinho, e começando... E ela não falou mais nada. Ela só cantou aquele refrãozinho. Mas pra gente... significou um monte de coisa. Alguém passou por isso, assim, de falar, nossa, aconteceu isso comigo alguma vez, que eu lembrei, assim, de uma coisa que foi extraordinária. O final foi emocionante, foi bacana. Né? E ninguém espera aquele final, né? Todo mundo fica naquela expectativa. Justamente.
Eu também acho. Gente, e aí, umas curiosidades. Nesse filme, a gente tem vários elementos reais da cultura mexicana que está retratado, de personalidades que já se foram e que foram retratadas ali. Então a gente tem aqui esses dois primeiros, um de chapéu de bigode e outro de chapéuzinho, eram cantores e eles foram retratados no filme. O de baixo era um lutador mexicano. Aqui a gente tem uma avó ou uma bisavó, não sei, com uma menina, e a gente tem eles ali no cemitério igualzinho à cena dos fantasmas. Ali também, junto com as oferendas, com o altar que eles fazem. Porque meu primo estava no México no Dia dos Mortos, ele falou que o pessoal vai para o cemitério mesmo, faz piquenique, fica a noite toda lá cantando, dançando. Inclusive também, não sei se vocês repararam, o mundo dos mortos, eles têm a construção das pirâmides. Vocês repararam isso? Algumas construções têm formato de pirâmide. Olha aí embaixo para vocês verem. Não estou lembrando. Não, olha aqui embaixo, tem uma foto aqui do filme e as pirâmides, porque os maias, os astecas, as construções deles eram pirâmides, muito parecido com as pirâmides do Egito também. Eram da mesma época. E aí depois você tem na parte que o Ernesto, Ernesto o nome dele? Né? O cantor? O Ernesto canta. Então tem a escada da pirâmide, em formato de pirâmide, que já representa tudo iluminado, que é o atual, o moderno. Esse cachorrinho do Miguel, ele é uma raça que não sei se você sabe, ele existe, essa raça, e os maias, os astecas, acreditavam que essa raça era o cachorro que guiava os espíritos. Tanto que no filme, o cachorro é o único ser vivo desse mundo que consegue ir para o mundo dos mortos com o Miguel. Vocês repararam isso? E vocês nem questionaram. Onde o Miguel está atrás. Então aí, ó, tem uma fotinho do cachorrinho aí na vida real. Os ameríndios, eles acreditavam que esse cachorro era o que guiava os mortos. Então, no filme, o cachorro, na verdade, ele não ia ter no filme. E aí eles colocaram para poder fazer mais parte ainda da cultura do filme. Então, gente, a gente termina essa questão dos filmes, agora eu quero escutar vocês. Vocês fizeram as redações? Eu fiz. Fizeram as redações? Bacana. E como é que foi? Foi fácil para vocês? Foi bom ou foi ruim? Ô Luiz, eu não fiz porque eu fiquei esperando sua aula para saber o que era para poder fazer. Se era para poder fazer um vídeo, mandar ou fazer uma redação. Porque você, assim, não especificou direitinho o que era. A redação, ela ia abarcar tudo. O que eu queria que vocês falassem na redação, depois de ver o filme, por exemplo, é o que mudou. Igual você falou, que agora você já vê... Olha aqui que você pode colocar também na sua redação, que você já vê as fotografias dos seus antepassados de uma maneira diferente. Você pode colocar isso para retratar essa memória, porque às vezes tem gente que tem essa memória. Buscar essa memória, gente, vai muito do individual, muito do que cada um já superou, muito do que cada um lida com essa recordação. Muita gente vai lidar de uma forma ruim. Tá dando interferência aí. Tá dando interferência. Pessoal que tá com o microfone. Ai, obrigado. Então, muita gente vai lidar de uma maneira negativa, muita gente vai lidar com uma maneira positiva. Então, a gente vai querer depois, quem quiser, né, gente, fazer um vídeo. Acho que o Juvencio já fez um vídeo, eu não consegui vê-lo ainda, que eu não tive tempo. Mas parece que já fez. Eu fiz um vídeo e mandei até para o Zeca para analisar direitinho. Eu não consegui ver ainda não, mas eu tô curioso para ver, viu, Juvencio? E aí eu quero que depois que vocês façam a redação é livre do tema de memória, tá? Nós vamos ficar no tema de memória. E aí depois a gente faz um vídeo, quem quiser, para a gente poder apresentar, assim, o que vocês tiveram sobre a memória, que vocês contem algo. Nesse vídeo vocês podem ficar muito livres para falar o que vocês acharam desse... Não é só minha aula, viu, gente? É toda a aula de geografia, de história e de espanhol. E aí a gente está trabalhando memória. Luiz.
Eu vou mandar o vídeo para você, mas como eu falei para o Zeca, depois eu vou dar mais uma recheadazinha nesse vídeo e melhorar um pouquinho mais, porque é a primeira vez que eu faço isso, né? Desse tema. Então, fica alguma coisa a desejar, mas eu vou dar uma melhorada e vou mandar para você. Tranquilo, não tem problema não. Mas eu quero que vocês façam a redação, não só por causa da presença, mas eu quero que vocês comecem a se expressar. Porque esse é um projeto. Semana que vem vai começar outro projeto com as outras professoras. Aí depois que acabar esses 2 projetos, aí a gente começa com as aulas. Aí cada professor vai ter a aula. Mas a gente queria trabalhar esse acolhimento com vocês para a gente, né, não voltar assim, uma coisa fria, né, as aulas, depois de um período tão difícil para todo mundo, e a gente voltar para as aulas assim, né, assim, de uma vez, tendo matemática, tendo história, tendo geografia. Então a gente vai voltar depois com as aulas, tá? Normalmente, cada um vai ter o seu dia, vai ter o seu horário, isso vocês podem ficar tranquilos. Mas eu quero fazer outra observação. O espanhol, depois que acabar esse projeto, em conjunto com os professores, e depois, semana que vem, outro projeto, nós vamos começar a ter as nossas aulas de espanhol. E aí, elas sempre vão basear em entrevistas. Então, já tem a primeira entrevista que a professora Laura, do 2º ano, já fez com a Glória, que é do México. E aí ela vai contar nessa entrevista porque ela já morou aqui no Brasil. Então ela vai contar para vocês como que foi essa vivência dela no Brasil. É importante a gente ver a perspectiva do estrangeiro também com a nossa cultura. O que ele levou daqui? O que ele levou dessa viagem dela, né? Que no caso foi ao contrário. Ela que veio para cá, não foi a gente que foi. Então, eu vou passar depois para vocês. E aí a gente vai trabalhar. E aí depois... Vocês conheceram o Fabrício, não conheceram? O argentino? Só pela foto. O Fabrício também, eu vou entrevistar ele. E aí, mas isso vai ser mais para frente. Então aí vão ser várias entrevistas que a gente vai ver, a gente vai gravar, vocês vão ver e a gente vai fazer a aula nossa, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar só no da memória. Mas eu acho importante vocês verem essa entrevista da Glória, porque primeiro que ela tá no México, e segundo que ela veio pro Brasil. E olha só, como é que vocês acham que é uma visão de uma mexicana com a nossa cultura? Deve ser interessante, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque a entrevista está em espanhol, hein? Ela está em espanhol, para vocês já irem praticando. Ela já está no YouTube, então vocês já podem ver. É bom que vocês conhecem também os outros professores. Tem eu, tem a Laura do 2º, tem a Carol, que é do 3º, e tem a Poli, que é do Concluintes. Só que como a gente estava seguindo, né? Assim, é bom que vocês também conheçam os outros professores. A Laura, gente, é um amor. Se vocês quiserem, um dia eu posso até chamá-la aqui para aula, porque ela é, assim, uma professora super doce. Vocês vão amar ela. Então, e aí, como é que a gente vai ficar? Vocês vão apresentar amanhã para o Zeca essas redações? Todo mundo vai mandar amanhã para o Zeca? Vamos combinar assim? Eu vou mandar no grupo, né, eu acho que você pode mandar no grupo. No grupo, né? Tá. Eu vi da Rosângela lá no grupo, né, Rosângela? Isso, a Rosângela não eu nem sei como é que eu consegui mandar. Não tem problema, não. Mas então, ó. Então é para mandar lá no grupo. Tá? Eu mando no grupo. Oi, eu mando. Tá, então, amanhã. Professor Luiz, uma dúvida. Então, só fazer a redação. Isso, manda a redação. Isso, pra amanhã vocês trabalharem com o Zeca essa redação. Graça, qual que era a sua dúvida? Não é dúvida. É porque essa redação que você está falando é a mesma que já foi pedida sobre memória sueja. O filme era apenas algo mais para quem quisesse argumentar. Então já foi enviado para o privado do Zeca. Não é para pôr. Então não tem problema, não. Quem já mandou, não tem problema. Quem quiser remandar com uma nova visão, pode mandar também, não tem problema. O importante é que vocês amanhã, no horário da aula do Zeca, já esteja, todo mundo já tenha mandado. Não é para mandar 8 horas da noite, não, hein? Porque senão não dá tempo da gente ver.
Eu já mandei já. Tá bom. Eu já mandei. Beleza. Porque senão não dá tempo da gente ver. Oi, Alessia, você ia falar? Essa didática que você está falando é sobre a topografia? Também, é tudo junto, é questão de memória, só que cada professor tratou de uma coisa. A Vitória tratou da memória histórica, vocês lembram disso? Depois o Zeca tratou sobre a topofilia e topofobia, eu tratei já outra coisa cultural do México, então aí vocês vão ver o que é memória para vocês, o que vocês pensam sobre memória, aonde que vocês têm alguma memória, cada um escreveu de uma forma, tem gente que escreveu da escola, tem gente que vai escrever de outra coisa, então vocês são livres. Mas o tema da redação é esse projeto de memórias, tá? O vídeo, depois a gente vai ver, tá bom? Agora eu entendi. Aí, entendeu? Agora que eu entendi. O que você quiser falar sobre memória, o que você considera como memória, tá bom? Outra coisa, aí amanhã é a aula do Zeca. E na sexta, a gente fecha esse projeto de memória, que vai ter eu, a Vitória e o Zeca. Então é muito importante que todo mundo... Muito barulho. Quem que tá com o áudio ligado aí, gente? Aí. Tá todo mundo aí, com agora áudio deu, ligado. agora deu. Então, gente, amanhã é a aula do Zeca, que aí ele vai dar um fechamento com vocês. E aí, na sexta, a gente fecha esse projeto comigo, com a Vitória e com o Zeca. Então, não faltem nessa aula de sexta, é muito importante para a gente dar um fechamento. Porque na semana que vem, aí vocês vão ter aula com a Ju, com a Bia, eu acho que com o Fabrício também. E que mais? Eu acho que é isso. E aí vocês vão trabalhar outras coisas. Aí depois que terminar com eles, aí a gente começa as aulas tudo de novo. Beleza? Comigo uma vez a semana. E aí a gente vai trabalhar as entrevistas. Por isso que é importante que vocês vejam as entrevistas. E eu quero que vocês me mandem também, pode ficar à vontade, pode mandar no grupo ou no privado do WhatsApp, se vocês conseguiram entender alguma coisa da entrevista ou se vocês tiveram muita dificuldade de escutar a entrevista. Mas eu peço que vocês escutem uma vez, 2 vezes, porque às vezes a primeira a gente fica tipo, não tô entendendo nada, não vou entender nada. Depois na segunda vocês já vão acostumando a escutar. Então, escutem, comentem lá no YouTube, tá lá no YouTube, pode comentar, pode perguntar, tá? Que aí a gente vai ver se a gente depois pergunta pra Glória, tirar alguma dúvida para vocês. Ela é um amor também, beleza? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Oi? Oi, Andrés. Eu aqui, ó. Eu tô meio perdido com relação a esse vídeo, esse cronograma que você estava falando aí. Então, eu queria que tu mandasse para mim essa entrevista no privado, assim, só o básico, só. Não precisa ser tudo completo, não. A entrevista já está pronta, é só você assistir. Sei, eu vou mandar o link lá no grupo da sala de aula para vocês assistirem, tá? É só para vocês assistirem. A Laura vai perguntar e a Glória vai responder. É uma entrevista que vocês vão ver o que a Glória pensa aqui do Brasil e qual que foi a vivência dela aqui no nosso país, tá bom? Juvencio, seu microfone tá no mudo. Muito bom. Pode. Oi, perguntei também. Você vai mandar vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Pode falar agora. Beleza, joia. Beleza? Tudo bem? Primeira aula aqui, maior dificuldade, não consegui acessar pelo aparelho, entendeu? Tá. Isso, sou eu. Tô Tem problema não, com o telefone, cara. Mas tá aí. Então, eu não tô ciente de nada. Eu vou pedir o Fabrício e a Renata para entrar em contato com você, explicando tudo certinho. O Fabrício eu acho que vai entrar em contato com você, tá? Aí ele vai explicar tudo. Tá certo, porque eu cheguei até no final da aula, não sei qual vídeo que é para assistir. Não tem problema, não. Eu vou mandar um link, gente, para vocês, quem quiser baixar o filme. Segredo. Baixem o filme lá. E eu vou colocar outros filmes também. Eu queria passar um filme aqui sobre o Dia dos Mortos, mas não vai dar tempo. Vai dar tempo sim. Vamos ver? Vocês querem ver? É da National Geographic. Pera aí, rapidinho que eu vou passar para vocês. É da National... Antes de terminar, falta 5 minutinhos. O vídeo é 3 minutos. Pera aí. Vamos aproveitar. Tá? Pera aí.
Me comentem aí se vocês estão vendo a página do YouTube. Por enquanto, não. Ainda não. Oi, não entendi. Agora eu quero que estou todo vendo. mundo desliga o microfone para não dar interferência no coleguinha aí escutar. Beleza? Eu vou começar então. Não tem áudio, é só para vocês verem tudo que a gente falou. Das caveirinhas de açúcar, tudo isso, tá? Pera aí. Ai, meu Deus. Que eu também fico perdido aqui. Aí. Vamos lá. Olha aí pra vocês verem as flores. Viram? Gostaram? Eu vi. Né, Luiz? É muito interessante. Consegui ver Massa, também. né? Quando a gente consegue ver o real do filme. Vocês viram as flores amarelas em cima dos túmulos? Inclusive a Catrina, viu? Matheus. Chapeuzinho a rosa. Catrina, depois eu vou mandar para vocês a foto. Matheus, você está compartilhando aí para a apresentação, por favor. Então, gente, eu vou fazer a chamada rapidão aqui, hein? Então, por favor, você sabe que eu sou pontual, hein, para terminar a aula. Cadê a Adriana, que no outro dia estava dormindo? Ela não veio hoje, não? Pois Adriana não apareceu, não. Oi? Conectar? Vamos lá, ó. A Adriana não veio, né? Alessia, tá aí? Professor, tô tentando conectar o aparelho aí também, professor. Tô tentando conectar o meu aparelho, só que não tem está... problema não, pode parar a apresentação quem tiver. Aí todo mundo muta o microfone para mim, só fala presente na hora que eu falar o nome, por favor. Senão eu não escuto, tá? Ok. Alessia, tá aí? Ok. Alisson. Presente. Ana Aparecida? Ana Soares? Anderson, tá aí? Andrés, tá aí? Andrés Marcos tá aí, né? Beleza. Andressa, tá aí? Antônio. Presente. Antônio, tá? Carmita. Carmita, tá? Gente, o microfone de vocês estão ligados, eu não tô escutando. Vamos respeitar aí, porque senão o colega fica com falta.
Clarice, tá aí? Cristiane. Cristiane tá. Giovanni. Beleza. Presente. Edson. Eduardo. Presente. Eduardo não veio. Eliane. Eliane veio, né? Que eu vi ela falando. Francisco. Francisco não veio também, né? Geralda. Presente. Gleison. Guilherme. Hilda. Presente. Yara. Inês. Yara tá tá comigo, Luiz. Inês. Tá. Ítalo. Joelma. José. Josiane. Não, né? Júlio também não, né? Juvencio. Luana. Presente. Márcio. Álvaro. Não, né? Maria Antonieta das Graças. Maria das Graças. Antônia! Maria Antônia das Graças de Moura. É porque a minha mãe chama Maria Antonieta e eu tô pensando nela aqui, desculpa. Ai, que bom, aceito. Porque minha mãe chama Maria Antonieta, aí eu tava aqui, que ela tava falando ali. Maria Cleonice. Maria das Graças. Presente. Soares Costa. Maria Ferreira. Dona Maria tá aí. Maria Gorete. Maria Luísa. Presente. Marley. Miralva. A Miralva tava, não tava, gente? Não, Miralva verdade, está doentinha. Ela mandou um... Paulo, tá aí. Pedro Henrique. Presente. Rita de Cássia. Rosângela. Ó, gente, vamos ver quem que vai ganhar a caixa de bombom, hein? Oi. Ô, professor, esqueceu de mim? Eu não tô vendo. Esqueceu de mim? Te chamou, eu dei presente, Carmita. Você não falou nada. Ah, é que eu tá distraída olhando Rosângela, não, Sandra. Sandra não veio não, né? Presente. Sérgio. Sheila. Presente. Presente. Sheila também justificou ver, lá no não. grupo. Beleza. Ela precisou... Silvestre. Cirlane. Vera. Eu vi a Vera entrando, ela tá aí? Ah, beleza. Tô aqui. E Vinícius? Presente. Não, né? Gente, então, ó, 9h05. Amanhã, todo mundo com o Zé, quem não vai deixar ele na mão, todo mundo lendo os textinhos, vamos debater os textinhos. Depois eu quero ver também, eu quero ler. E aí depois vocês se preocupam com o vídeo que vocês vão fazer, tá? Mas por enquanto, faça a redação primeiro. Quem já fez, quem não fez, façam. Depois o Fabrício vai falar com você, tá bom, Giovanni? Tá certo, muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. Desculpa, viu, por não estar por dentro. Gente, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que alguém quer falar? Gostaram da aula? Foi de boa? Foi útil? Então tá bom, gente. Muito. Eu consegui conectar o G2, aí, lá você no meu G2, ó. Agora eu tô na aula tranquilo. Amanhã eu o tô Zé de volta vai na esperar aula. vocês, viu, gente? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite para você, Luiz. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gorete. Boa noite, Carminha.